Boa noite, amados irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor, que a alegria do Espírito Santo continuem a transbordar em nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Antes de pregar a palavra nessa noite, nós vamos cantar um cântico, mas você já abre a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 24. Nós estamos no culto das 17h30, principalmente pregando sobre as parábolas de Jesus. Eu quero chamar a equipe aqui à frente. Nós vamos cantar Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Essa a gente cantava quando era criança também, né? Mas como a gente ainda é, louvado seja Deus. Vamos louvar o Senhor com esse cântico tão precioso. Feche os seus olhos. Peça o Espírito Santo para encher a sua vida, para que o Senhor fale poderosamente ao seu coração nessa noite, que você seja encontrado por Ele, em nome de Jesus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir. Coloque-se em pé e cante conosco esse canto. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem controlar todo o meu ser, peça ao Senhor. Vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Mateus capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Nós continuamos, amados irmãos, a série das parábolas. Como a parábola da sequência é pequenininha, ela só estava no versículo 42 e 43, eu vou usá-la como uma ilustração e vou pregar na parábola seguinte, que começa no versículo 45. Então, nós vamos ler a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 24, do versículo 45 em diante. Leiamos todos, amados irmãos, a palavra numa só voz. Assim diz a palavra do Senhor. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se,
e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora em que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Feche os seus olhos, irmão. Nós vamos falar com o Senhor uma vez mais. Senhor, nós cantamos ao Senhor nesta noite com todo o nosso coração. Cantamos a Ti, Pai, Filho e Espírito Santo, louvando-Te, celebrando a grande salvação e redenção que temos na pessoa do Filho, que é Jesus. Ó Pai, se não bastasse, oramos dizendo que precisamos da direção do Espírito Santo de Deus. Que Ele controle o nosso ser, ó Pai, o nosso viver, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso sentir, o nosso agir. Deus bendito. Pai, nessa hora enche a Tua igreja do Espírito Santo, em nome de Jesus. Ó Pai, que nós tenhamos um encontro vivo com o Senhor nessa noite. E, ó Deus, que essa mensagem seja uma mensagem, Deus, ó Pai, para preparar o nosso coração para tudo aquilo que o Senhor fará. E para que nós, Deus, ó Pai, estejamos prontos no dia que aprouver ao Senhor vir nos buscar ou chamar-nos para si. Pai, por favor, abre os céus e desce nesse lugar. Pai, por favor, exalta o nome de Cristo aqui, em nome de Jesus. Pai, fala a alma da Tua igreja, apesar da fragilidade do vaso, apesar da limitação humana, que o Teu Espírito manifeste a presença de Jesus aqui. Senhor, nós queremos o Senhor, nós desejamos Te conhecer mais, nós queremos a intervenção do Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Fala a nossa alma, Senhor, e abençoa o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos. Você está preparado para se encontrar com o Senhor? O Senhor Jesus, amados amigos e irmãos, na parábola anterior, diz que nós devemos vigiar. E ele nos conta a história de que se o pai de família soubesse a que hora da madrugada o ladrão vem assaltar a sua casa, o que ele faria? Estaria preparado. Imagine se você soubesse que um grupo de ladrões agendou para assaltar a sua casa 2h da manhã. Você ia virar para mim: reverendo, me desculpa, mas agora eu vou comprar uma carabina, e a hora que eles pintarem lá, eu dou um tiro para cima e eles saem correndo. E não tem problema nenhum, não é verdade? Você estaria preparado. E Jesus diz assim, então, portanto, vocês fiquem espertos, porque vocês não sabem a que hora o Senhor virá. Lucas, no texto paralelo a esse, nos conta que Pedro faz a seguinte pergunta ao Senhor Jesus: Senhor, o Senhor está contando essa parábola para nós ou para todo mundo? E a resposta de Jesus é a parábola na qual nossa mensagem se fundamenta nessa noite, que revela o servo preparado. O servo preparado. Por isso a pergunta dessa noite: você, mulher de Deus, está preparada para se encontrar com o Senhor? Você, santo varão, está preparado para se encontrar com o Senhor? O texto nos apresenta o servo preparado, e eu espero sinceramente que esse texto seja um retrato da sua vida, em nome de Jesus. Ao olhar para o texto da palavra, irmãos, o Senhor nos diz que o servo preparado é alimentador. O servo preparado é alimentador. Olha aí para o texto. Versículo de número 45. Eu vou ler uma vez, você lê a segunda. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Vocês. Quem é o servo preparado? Em primeiro lugar, diz o texto que ele é fiel. Essa palavra no original significa literalmente confiável.
Mas o texto diz também que ele é prudente. Prudente é alguém sábio, é alguém que sabe se comportar na situação em que lhe é exigido determinado comportamento. E ele diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o seu senhor confiou? Ou seja, ele recebeu uma responsabilidade. E o Senhor confiou a ele os seus conservos. A palavra usada para conservos aqui, amados irmãos, do grego, é a palavra de onde vem a nossa palavra terapia, certo? É aquele que tinha que cuidar. A palavra terapeia significa cuidado. Então ele tinha que cuidar dos seus irmãos. E que tipo de cuidado ele tinha que dar a esses irmãos, diz o texto aqui. O texto diz que ele deveria dar-lhes o sustento. A ideia dessa palavra que é nutrição, alimento a seu tempo. A comida certa na hora certa. Não é café da manhã na hora da janta, nem almoço na hora do lanche da tarde. Esse santo servo recebeu a incumbência de alimentar o povo de Deus com a comida certa, na hora certa, amados amigos e irmãos. Ele é um alimentador. O servo preparado é alguém que alimenta o rebanho, alimenta a sua família, alimenta os seus irmãos, alimenta a todos que estão ao seu redor com a palavra do Senhor. É óbvio, amados amigos e irmãos, que num primeiro momento, essa palavra se aplica aos pregadores do Evangelho, aos ministros do Evangelho, aos pastores, aqueles que têm a responsabilidade de pregar a palavra. O Senhor confiou aos pastores que lideram as suas igrejas, os seus conservos, o povo de Deus, para dar-lhes o sustento, o alimento da palavra, porque é a palavra que vai fortificar o rebanho. É a palavra que vai dar saúde às ovelhas. É a palavra que vai capacitar os crentes a exercer o seu chamado, a exercer os seus dons, a ser um instrumento de bênção nesse mundo para a glória e honra do nome de Jesus. Mas além de se aplicar a nós, ministros do Evangelho, essa palavra também se aplica a cada cristão. Porque cada pai de família que está aqui nessa noite tem a responsabilidade de dar o alimento físico na sua casa, seu tempo, mas também o alimento da palavra. Cada mãe tem a responsabilidade de orar, ensinar a palavra às suas filhas, ler com elas, estudar, alimentá-las com a boa doutrina da palavra de Deus. Cada irmão aqui que trabalha numa empresa e tem colegas, amigos que o cercam, tem diante de si o chamado de compartilhar a palavra do Senhor com essas pessoas. Cada crente que tem um conhecido que se relaciona com alguém não pode perder a oportunidade de anunciar a essas pessoas a palavra de Jesus. Então a palavra se aplica a pastores, mas se aplica a cada crente. Porque cada um de nós foi chamado para ser um sacerdote, foi chamado para ser um ministro, foi chamado para ser alguém que leva a palavra de Deus aos outros. O servo preparado é um alimentador, é aquele que alimenta a todos que estão ao seu redor com a palavra do Senhor. Irmãos, isso é muito sério. O apóstolo Paulo, depois que fugiu de Éfeso por causa de uma grande celeuma, passa na cidade de Mileto. E a cidade de Éfeso tem uma ligação muito íntima com Paulo, porque o maior pastorado de Paulo foi em Éfeso. Ele ficou ali, amados irmãos, 3 anos. Paulo nunca ficou tanto tempo em um campo. Ele era plantador, era pastor, mas era plantador de igreja. Então, amados irmãos, ele ama demais aquele povo. E ele passa na cidade vizinha de Mileto para não ser perseguido em Éfeso e manda chamar os presbíteros da igreja. E ele, então, amados irmãos, faz um discurso de despedida maravilhoso. A situação é tão emocionalmente impactante que eles terminam de joelhos na praia, Paulo e os presbíteros, chorando e abraçando-se uns aos outros, porque Paulo disse: eu nunca mais vou ver o rosto de vocês, só na glória. Uma despedida muito forte. Mas Paulo diz a eles: no tempo em que eu estive no meio de vocês, eu não vos cessei de admoestar, com lágrimas, seja em público na igreja ou nas casas. Eu sempre anunciei para judeus e para gregos que o testemunho da salvação de Deus em Cristo Jesus. E aí ele diz assim, Atos 20, 26, portanto vos protesto no dia de hoje que eu estou limpo do sangue de todos. Você poderia me dizer que está limpo
do sangue de todos os seus familiares? Se no dia final o Senhor voltar e perguntar a você se você anunciou a Cristo lá na sua localidade de trabalho, você poderá dizer que está limpo do sangue de todos aqueles, porque você foi fiel e anunciou a Cristo ali? No dia quando o Senhor voltar e requerer o sangue talvez de alguém que é familiar seu, e essa pessoa disser, não me falaram, qual vai ser a sua resposta? Se você tinha o evangelho da salvação para compartilhar com ela. Paulo pode dizer, eu estou limpo do sangue de todos. E se um dia, irmãos, Deus me levar daqui, eu espero poder dizer isso para vocês, eu estou limpo do sangue de todos vocês, porque eu vos anunciei todo o conselho de Deus. Louvado seja o Senhor. O conselho de Deus, amados irmãos, é a palavra de Deus. Então, amados irmãos, o servo preparado é alguém que alimenta os que estão ao seu redor com a palavra do Senhor. Alguns anos atrás, irmãos, lá em Santiago, quando eu fiz a pós-graduação em liderança, na área de coaching, eu já tinha ideia do chamado do Senhor para a minha vida. Mas um dos grandes objetivos do curso, o trabalho, era você escrever a sua filosofia de vida, de trabalho e de ministério. E eu, então, já tinha escrito uma vez, mas resumi a minha filosofia de ministério de vida. E aí, então, amados irmãos, naquela filosofia eu coloquei que o propósito da minha vida é amar a Deus e glorificar o Senhor Jesus com a vida de amor, fidelidade e serviço. Que a visão da minha vida, ou seja, o que eu quero ser cumprindo o chamado de Deus para mim, eu quero ser um líder que é instrumento de revitalização espiritual. Mas a minha missão é pregar a palavra de Deus com unção, fidelidade às Escrituras, com todo o meu ser, ao maior número de pessoas possível. Deus me chamou para isso. E você? Deus também te chamou para isso. Para anunciar a palavra de Deus, com unção do Espírito Santo, com fidelidade às Escrituras, com todo o seu ser, ao maior número de pessoas possível. Você é uma pessoa que nutre os demais com a palavra de Deus. Você anuncia o Evangelho de Jesus. Você tem dito aos pecadores que se aproximam de você que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Você tem ensinado aos homens que eles podem ter os seus problemas com Deus resolvidos se eles se arrependem de seus pecados e creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens, que deu sua vida na cruz para pagar os nossos pecados. O servo preparado é aquele que alimenta todos ao seu redor com o Evangelho do Senhor. Que o Senhor te prepare para o dia do encontro com o Senhor, em nome de Jesus. Mas me responda essa pergunta. Você está preparado para se encontrar com o Senhor? O servo preparado, além de ser amado amigo e irmão, um alimentador, o servo preparado é abençoado. O servo preparado é abençoado. Olhe para a sua Bíblia, versículo de número 46 e 47. Eu vou ler uma vez, você vai ler a segunda. Diz assim o texto: bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Você, pode ler, por favor. Abençoado, meu irmão, diz o texto. Bem-aventurado significa próspero, significa abençoado, significa feliz. A ideia dessa palavra, uma das traduções hebraicas para essa palavra bem-aventurado, significa aquele que marcha ininterruptamente diante de todas as circunstâncias da vida. Bem-aventurado, abençoado.
O Senhor diz aqui, amados irmãos, que feliz, abençoado é aquele servo que quando Jesus voltar, o encontrar compartilhando a palavra e alimentando os demais com o evangelho do Senhor. Abençoada vai ser a pessoa que quando Jesus voltar a encontrar, anunciando que o Senhor é reto e que nele não há injustiça alguma. Anunciando que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Anunciando que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados amigos e irmãos, o servo preparado é abençoado. E o Senhor Jesus, então, diz que ele já é abençoado por estar cumprindo a sua missão, mas quando o Senhor voltar, se ele é fiel, haverá bênção maior, diz o texto. O versículo 47 nos ensina, em verdade, ou seja, a palavra no grego aqui é amém. Verdadeiramente, eu digo a vocês que o Senhor lhe confiará todos os seus bens. Isso aqui é maravilhoso demais, amado irmão. Esse homem é abençoado porque ele é fiel, porque ele é prudente, porque ele está abençoando a outros, porque ele cumpre a missão. Ele já está tremendamente abençoado simplesmente pelo fato de lhe ter sido confiada a missão do Senhor. Essa é uma bênção maravilhosa. Ele não precisava de mais nada. Já recebeu a salvação de graça. Mas o Senhor é misericordioso demais. O Senhor lhe confiou uma responsabilidade. Ele exerceu com fidelidade. Então, quando volta o Senhor confia a ele todos os seus bens. Uma responsabilidade infinitamente maior. Algo que ele jamais imaginaria que poderia administrar. O Senhor coloca em suas mãos. Irmãos, esse princípio vale com respeito à eternidade, mas vale inclusive aqui. Eu não sei como será. Outro dia eu brinquei, Cleusa brincou comigo. Você disse que a gente vai ter trabalho no céu. A Bíblia ensina isso. Ela falou assim, mas e aqui? Você só sabe pregar, meu amor, né? Eu falei, eu só sei pregar, querida. Então, aqui é cheio de pecador. Como é que você vai trabalhar no céu? Eu falei para ela, no céu eu vou ser pregador. Ela não tem jeito, lá não tem pecador. Mas eu falei, querida, só que tem jeito. Se o Senhor me deixar ficar na esquina da praça, eu vou proclamar que Deus é eterno, infinito, imutável, santo, autoexistente, glorioso, justo, bom, onipresente, onisciente, onipotente, amor, graça, justiça, santidade, fidelidade, ira, poder, maravilhoso, glorioso é o nosso Deus. Quem é fiel aqui vai receber responsabilidade maior lá. O galardão, irmão, é uma responsabilidade maior. Eu não sei qual vai ser a minha responsabilidade, nem a sua, Valdizão, mas se a gente for fiel aqui, o Senhor vai nos confiar muito mais ainda os seus bens, para que nós o glorifiquemos e administremos para a glória e honra do nome de Jesus. Mas, irmão, esse princípio, preste atenção, não vale só para o céu. Esse princípio vale para aqui. Eu, muitas vezes, amados irmãos, encontro pessoas que estão olhando para seus irmãos, que estão ocupando uma posição maior do que eles, ou de mais destaque, e essas pessoas estão, por que Deus colocou ele e não me colocou? Mas se você olhar para a vida delas, elas não estão exercendo com fidelidade as responsabilidades que o Senhor as confiou. Como é que você quer ser usado no muito, se você não é fiel no pouco? O Senhor te dá a bênção de trabalhar para Ele. Só a bênção de ser dele já é motivo de uma maravilhosa gratidão. Então, se Ele te dá uma responsabilidade pequenininha aos seus olhos, ou aos olhos dos outros, isso é maravilhoso. Você deveria agradecer, ser feliz de entender que você é bem-aventurado, porque foi salvo, porque foi amado, porque foi tirado da boca do inferno e colocado no reino do Filho do seu amor. E, além disso, Deus ainda te dá o privilégio de participar. E se você for fiel nesse pouco, Deus sabe a hora, o como e o tempo que Ele vai te colocar sobre o muito. Mas, meu irmão, em nome de Jesus, preste atenção. O texto está dizendo que o servo preparado é abençoado. É abençoado porque vive para o Senhor,
porque serve com alegria, porque abençoa os seus irmãos e porque Deus há de lhe fazer crescer para ser mais abençoado, para ser mais usado, para glorificar o Senhor com todo o seu coração. Uma das parábolas de Jesus que eu mais gosto, talvez ela está na escala para o aniversário da igreja, é a parábola chamada, amados irmãos, de a parábola dos talentos. A parábola conta a história de um homem que é o próprio Senhor, que é dono de grandes propriedades, extremamente rico, e ele então resolve viajar para uma terra distante, ou seja, Jesus foi para o céu, de onde virá nos buscar, e ele chama os seus servos e confia a cada um os seus bens. A um deu 5 talentos. Lembre-se, amado irmão, que um talento de ouro é equivalente a 20 anos de trabalho, de salário mínimo de um trabalhador dos dias de Jesus. Então, a um ele confiou 5 talentos, a outro confiou 2 talentos, a outro confiou 1 talento, e o texto diz que a cada um conforme a sua própria capacidade. A capacidade quem dá é o Senhor. Então, amados irmãos, a Bíblia nos conta que aquele que tem 5 talentos, quando o seu senhor parte, ele corre imediatamente a negociar, a investir. Ele vai lá na Bolsa de Jerusalém, ou ele vai na Bolsa de Roma, ele compra as ações daquelas empresas que estão fraquinhas, mas ele sabe que a crise vai passar, e de repente as empresas crescem, e o patrimônio se multiplica para a glória e honra do seu senhor, e quando ele volta, ele ganhou mais 5 talentos. 100 anos de salário mínimo, ele ganhou mais 100. É uma grana boa, irmão. Dá para você viver com burro na sombra, como diz no Brasil. De repente, então, amado irmão, o que tinha 2 talentos, olhando para o outro, também correu. Talvez não tinha uma grande capacidade de investidor, mas resolveu abrir um supermercado, abriu uma loja e aí investiu o dinheiro do seu senhor, comprou os produtos, vendeu. Ele tinha 2 talentos, valia 40 anos de trabalho, ele ganhou mais 2 talentos. Mas aquele que não acredita no seu Senhor, aquele que acha que o seu Senhor é mau, aquele que não tem fé, é incrédulo, não é crente, pega o talento e sepulta na terra. Quando volta o Senhor daqueles servos, a Bíblia nos diz, amados amigos e irmãos, que aquele que tem 5 talentos se aproxima do Senhor e diz: Senhor, 5 talentos eu tinha que o Senhor me deu, aqui tem outros 5 que ganhei. O Senhor diz a ele o quê? Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aquele que tinha 2 talentos, amado irmão, ganhou mais 2 e chegou para o Senhor e disse: Senhor, me deste 2, ganhei mais 2. E o Senhor disse para ele: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Preste atenção, meu irmão, quando você é fiel no pouco, Deus promete te colocar sobre o muito. Mas não é para você receber aplauso. Isso não significa grande saldo bancário na sua conta. O Senhor está falando que quando Ele te confia uma responsabilidade, se você é fiel na responsabilidade, então Ele vai te confiar uma responsabilidade maior. Aquele que tinha 10 talentos ganhou o talento daquele que não fez nada. Agora ele tem 10 para administrar. Meu irmão, talvez você pergunte: por que eu não estou sendo tão usado como deveria? Você tem sido fiel no que Deus colocou na sua mão? Você tem sido fiel no seu casamento? Você tem sido fiel no trato com a sua esposa? Você tem sido fiel na maneira em que cria seus filhos? Você faz o trabalho que recebeu como responsabilidade de Deus nessa sociedade com todo o seu ser para glorificar o nome de Jesus? Você dá o melhor de si para a glória e honra do Senhor? No reino de Deus, você pega os dons que Deus te deu, seja ele e diz: Senhor, eu sou pequenininho, o Senhor é poderoso, usa-me, Deus, para a glória e honra do nome de Jesus. E não importa com o que vão dizer, e não importa se estão te reconhecendo ou não, você parte para o abraço e vai servir ao Senhor com alegria. Se você quer receber muito, seja fiel no pouco, em nome de Jesus. Se você é fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Que Deus faça de você uma pessoa muito abençoada. Agradeça a salvação que recebeu. Agradeça a bênção de ter relacionamento com as pessoas que você tem. Agradeça o privilégio de estar no lugar em que você está exatamente agora, onde Deus te plantou. E doe a sua vida com todo o seu ser para fazer o melhor para Cristo Jesus. E Ele, no seu tempo, sabe que responsabilidade
Ele confiará a você. Que Deus te use poderosamente em nome de Jesus. Que Ele te confie muito aqui, amém, meu irmão? E que na glória você tenha muita abundância para administrar, para glorificar o nome do Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Que Deus nos dê a bênção, amados irmãos, de sermos fiéis no pouco, e se Ele quiser, Ele vai nos colocar sobre o muito, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Que Deus faça de você um servo preparado, um servo abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Você está preparado para se encontrar com o Senhor? Responda, minha irmã querida. Você que é tão preciosa, se senta nessa igreja todos os domingos. Que bênção que você vem aqui ouvir a palavra. Mas você está preparada para se encontrar com o Senhor? Hoje nós vamos fazer uma visita para uma família muito querida da igreja. Na hora do almoço, almoçamos com eles. E aí o jovem Davi, que está sentado ali, não está jogando no celular não, né, Davi? Está anotando o sermão, né? Que bom. Eu perguntei para ele, você está preparado para se encontrar com o Senhor? Ele virou, papai, se Jesus voltar hoje, vou para o céu. Eu, aleluia! Que todos os nossos filhos digam isso em nome de Jesus. Você está preparado? O servo preparado é um alimentador. O servo preparado é abençoado. Mas o servo preparado é diferenciado. O servo preparado é diferenciado. Olhe para a sua Bíblia. Vamos lá, amados irmãos, nós vamos ler do versículo de número 48 até o versículo 51. Nós vamos ler responsivamente. O servo preparado é diferenciado. Diz o texto, mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se. Vocês, 49. Virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora em que não sabe. O servo preparado é diferenciado, porque ele não é como um servo que obedeceu na vista do seu senhor. O servo despreparado, ele é hipócrita, ele obedece na vista do seu senhor. Mas quando o seu senhor se distancia, ele revela a maldade do seu coração. O servo preparado não é como esse servo. O texto diz a nós um mas aqui, uma conjunção adversativa, dizendo se aquele servo que obedeceu diante dos olhos do Senhor, sendo mau, ou seja, revelar a maldade no âmago do seu coração. Essa palavra mal aqui é de onde vem a malignidade, a maldade, amados irmãos. Algo que vem do íntimo. Ele não é regenerado, ele é um fingido. Ele é um ator. O coração dele está longe do Senhor. E porque o coração dele está longe do Senhor, ele revela uma teologia errada. Ele diz o seguinte, olha para você ver o que ele diz. Meu Senhor demora-se. A Bíblia diz que o Senhor não está demorando. A Bíblia diz que não está atrasada a sua vinda. Semana passada eu citei 2 Pedro 3, em que alguns diziam, desde os antigos, a promessa de que ele vai voltar, e ele não voltou. O Senhor não está atrasado. Ele ainda não chegou por causa da sua misericórdia. Então, quando alguém fala assim, o Senhor está atrasado, será que ele vai vir mesmo? Então, esse homem, ele cria uma teologia errada para poder viver uma vida de pecado. Eu já vi, amados irmãos, pessoas que se diziam servos de Deus, que pregavam contra a separação e, de repente, caíram em adultério e aí relativizaram toda a Bíblia e disseram que não tem problema cair em adultério e casar quantas vezes quiser, que isso é legalismo, porque a pessoa queria pecar. Então, ela cria uma teologia errada para justificar a sua vida pecaminosa. E é isso que diz o texto aqui, amados irmãos. Esse homem, diz o texto, que ele criou uma teologia errada. Ele diz, meu senhor demore-se. Então, por causa da maldade do coração de uma teologia errada, ele começou a se achar o tirano espiritual.
Diz o texto que ele começou a espancar seus irmãos, os seus companheiros. O que ele fez? Ele dava um murro na cara de um, fica quieto aí. Ah, mas você está fazendo errado, o Senhor te confiou essa responsabilidade. Ele arrancava, ocupe do seu lugar e dava uma chicotada nessa pessoa. A ideia da palavra é essa. Ele começou a maltratar todos aqueles que discordavam da sua postura infiel. Mas aí, amados irmãos, além de um coração errado, uma teologia errada e de uma atitude opressora, a conduta pecaminosa dessa pessoa se revela de maneira muito triste, amados amigos e irmãos. O texto diz que, então, esse homem começa a beber com os ébrios. Ele vira um cachaceiro, viciado, safado de primeira, revelando que ele nunca foi crente. Ele foi à igreja, ele teve uma liderança, ele conheceu intelectualmente as Escrituras, ele teve uma responsabilidade, mas agora ele está afundado numa vida de pecado, amados amigos. Porque nunca foi do Senhor. Esse não é o servo preparado. E porque ele não está preparado, a Bíblia diz que no dia em que o Senhor dele vier, ele vai ser surpreendido. Olha aí para o texto diz o quê? Virá o Senhor daquele servo em dia que não o espera e em hora que não sabe. Ah, meu amado amigo e irmão, como é que está a sua vida? Você vem à igreja uma vez por ano, uma vez por mês, cada 15 dias, ou todo domingo, mas está vivendo uma vida na gandaia, uma vida nas drogas, uma vida na prostituição, uma vida de adultério. Não venha me dizer que você é crente. Você está desobedecendo francamente a palavra de Deus. Você está dizendo, pastor, não tem que me dizer o que eu tenho que fazer. É a palavra que diz. Conselho não tem que se meter na minha vida. Quem fala isso não é crente. Eu faço o que me der na cabeça. Não entendeu as responsabilidades que lhe foram confiadas. E por isso questiona a palavra, e por isso maltrata os irmãos, e por isso tem uma vida de impiedade. E quando essa pessoa menos esperar, não adianta dizer que é crente, porque a sua atitude está revelando que você não é de Jesus. Então virá o Senhor e vai te surpreender. E a Bíblia diz, amado irmão, no versículo 51, que a primeira coisa que o Senhor fará é castigá-lo-á. A tradução ficou muito aliviada. Sabe o que significa essa expressão no grego aqui? Literalmente, vai partir no meio. O verbo é dicotomel, de onde vem a nossa palavra dicotomia. Certo? É literalmente, ele vai pegar um machado e vai rachar ele no meio. O Senhor vai rachar no meio aquele que diz que é crente, mas vive de qualquer jeito. O Senhor não vai só arrebentar a cara, não. Vai pegar um machado e rachar no meio. É fácil, hein? Ah, pastor está terrorista. Não, não, é a Bíblia, viu? Sou eu não. Lançando-lhe a sorte com os hipócritas. A palavra hipócrita aqui é ator. É o fingido. É alguém que diz que servia a Deus, mas nunca serviu. E a sorte dele vai ser o seguinte, um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. O servo despreparado vai ser jogado no quinto dos infernos, amado irmão. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Então eu quero lhe perguntar nessa noite. Você está guardando maldade do seu coração? Você está criando uma teologia furada para justificar as suas atitudes erradas? Você está partindo para cima dos seus irmãos e confrontando aqueles que confrontam você com a palavra de Deus? Você já se tornou um safado cachaceiro que finge de crente, mas vive entregue aos seus próprios prazeres desse mundo. Se você tem feito isso, Jesus vai te rachar no meio. E ainda vai jogar você no lago de fogo e enxofre. Que tragédia. Eu espero sinceramente que isso não aconteça. E, pastor, o que eu faço para não levar a machadada de Jesus? Se arrependa hoje dos seus pecados. Confesse ao Senhor tudo o que você tem feito de errado em nome de Jesus. Confesse, peça-lhe perdão. Diga, Jesus, eu sei que tu morreste por mim, eu sou um pecador inveterado, Senhor, purifica, me perdoa, muda a minha vida, em nome de Jesus. E a Bíblia diz, irmão, que se você se arrepender sinceramente, ouça essa palavra, é de Deus para você.
Não é um teatro. Se você se arrepender sinceramente e confessar o seu pecado, o Senhor vai perdoar você, vai te purificar, e você vai receber o abraço celestial no dia em que o Rei voltar, e você será colocado num lugar de bênção eterna. Irmãos, um dos textos que eu mais amo na Bíblia, eu amo a Bíblia inteira, mas o Salmo 1, que abre o livro de cânticos de adoração e de orações, ele mostra para nós esse quadro do servo preparado e do despreparado. E ele diz que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos, eles não prevalecerão do juízo. Nem os pecadores vão se sentar na roda, na congregação dos justos. Sabe por quê? O Senhor conhece, o Senhor ama o caminho dos justos. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Em que caminho você tem andado? Saia hoje do caminho dos ímpios, em nome de Jesus. Ande no caminho da vida, que é o Senhor e a sua palavra. E você vai receber a bênção de se deleitar em rios de alegria. A sede da sua alma será dessedentada. Você florescerá ainda em dias de seca. Você dará fruto e o Senhor se alegrará em você por causa da obra de Jesus na sua vida. Meu irmão, em nome de Jesus, que você esteja preparado, que você seja diferenciado daqueles que dizem ser do Senhor, mas não são, que você viva em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Mas eu tenho uma pergunta para lhe fazer nessa noite. Você está preparado para se encontrar com o Senhor? Servo preparado é um alimentador abençoado, diferenciado, que foi liberto do pecado, que anda com o Salvador ao seu lado. Já não vive mais num triste estado. Seu coração foi ressuscitado. O seu interior é dilatado. Ele é agraciado, porque vive para aquele que venceu a morte e foi exaltado. Que o Senhor te dê vitória sobre o pecado. Que você esteja preparado para se encontrar com o Senhor Jesus. Você está preparado para se encontrar com o Senhor Jesus? Fique em pé, nós vamos louvar o Senhor com o hino No Céu com Jesus.